Então, no nosso estudo da manhã, o título principal é Higiene Mental, e na introdução eu fiz uma menção aí da música, que Deus ele trabalha no silêncio, se nós temos condições de atendê-lo ou não, se temos coragem de aceitar os desígnios de Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa, eh, esse instrumento, esse presente que Deus nos deu, que é o cérebro, quando ele está devidamente cuidado, faz uma diferença para a vida familiar, faz uma diferença para a vida financeira, faz uma diferença para a vida, para a vida religiosa, e você vai perceber isso nesse exato momento, né. E eu começo aqui as leituras, e a primeira dela diz o seguinte: "A saúde é uma bênção da qual poucos apreciam o valor. Todavia, dela depende grandemente a eficiência de nossas faculdades físicas e mentais. Tudo quanto diminui a resistência física enfraquece a mente, tornando-a menos capaz de discernir entre o direito e o erro." Então, esse é o nosso ponto de partida. As nossas faculdades mentais, elas dependem da nossa saúde física depende das nossas faculdades mentais. Existe, você já sabe, a gente está acompanhando nas últimas semanas, essa relação tão íntima entre a saúde mental e a saúde física. Não só isso, quando nós temos a nossa capacidade mental diminuída, nós temos uma dificuldade maior entre discernir o que é o certo e o que é o errado, ok? E isso é facilmente nós já somos inseridos na tecnologia, no tempo da informação, e você sabe disso. Agora, o que nós talvez desconsideramos é o poder que existe em uma mente que sabe resistir, a uma mente saudável que sabe resistir pelo que é certo e o que é errado. Eu vou citar um texto bíblico, um episódio bíblico, no caso de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú estavam justamente com vivenciando um momento onde o Esaú, ao longo de uma vida, foi nutrindo uma mente tão doente que chegou ao ponto de vender o direito dele de ser o primogênito, né, para o seu irmão Jacó, que também se aproveitou de uma situação de fragilidade, né, como é que eu diria, de uma mente enfraquecida, né. Então ele chegou ao ponto de vender o direito da primogenitura, porque a mente dele não estava apta para discernir o que era o certo e o que é errado. Todas as nossas faculdades, elas podem e devem ser, queridos irmãos, cultivadas. Nesse capítulo ela repete constantemente esse princípio. Todas as faculdades da mente devem ser postas em ação, cultivadas todas as faculdades. Mas que faculdades são essas que ela está citando? A percepção, o discernimento, a memória e todas as faculdades de raciocínio devem ter força igual para que a mente seja bem equilibrada. Então, olha só, de novo, um conceito que vira e mexe eu repito para mim e acabo repetindo para as pessoas que estão comigo em alguma situação como essa de estudo ou pregação. Se nós vivermos apenas nos extremos, nós vamos ter problema mais cedo ou mais tarde. Então, a nossa mente, ela precisa ser desenvolvida de forma igual. E essa questão de desenvolver as faculdades da mente é muito interessante porque, por exemplo, existem estudos que relacionam, eh, por exemplo, um menor dano de doenças como, por exemplo, Alzheimer, naquelas pessoas que ao longo da vida leram muito, que ao longo da vida, exercitaram a memória. Então, a orientação bíblica, né, a orientação do espírito de profecia, é uma orientação que pensa no nosso bem-estar. Hoje a gente usa muito aquele termo desopilar, né, e usamos
essa terminologia, ó, vou desopilar o fígado aqui, aí cada um com uma coisa, indo para uma atividade física, fazendo uma caminhada, uma academia. Bom, todas as faculdades mentais precisam ser desenvolvidas de maneira semelhante, de maneira igual. Agora, qual deve ser o nosso propósito? Qual deve ser a, a, a nossa visão de vida? Deveis também ter um alvo, um propósito na vida. Não havendo propósito, vem à disposição a indolência. Mas havendo em vista um objetivo suficientemente importante, todas as faculdades da mente entrarão em espontânea atividade. Irmãos, esse é um conceito também muito importante para aqueles que estão vivendo a sua jornada com Cristo Jesus. Eu falei esses dias num culto de quarta-feira, e falando nisso, hoje é quarta-feira, hoje tem culto às 20 horas. Tá aí uma possibilidade de, no ano que vem, visitar Jerusalém, né? O que seria para mim um dos grandes objetivos da vida no que se refere à viagem. Não tenho desejo de conhecer um Rio de Janeiro, não tenho desejo de conhecer uma Europa. Eu não fui criado nesse caminho das viagens, mas os únicos dois lugares que meu coração e é engraçado que a Joelma, depois de 24 anos casados, como a gente acaba compartilhando os mesmos sonhos, né? Eu e a Joelma temos apenas o desejo de conhecer dois lugares, antes que esse mundo, né, chegue ao seu fim. Jerusalém, por conta de toda a sua carga histórica, emocional, imaginar, de certa forma, ter o privilégio de pisar num ambiente onde o Cristo Todo-Poderoso um dia esteve como ser humano. E também nos Estados Unidos conhecer um pouquinho da história da nossa igreja. Mas olhando para esse caso da viagem, eu te pergunto o seguinte: então, uma viagem que está proposta para julho do ano que vem, quando é que eu começo a me preparar para essa viagem? Se essa viagem ela é importante, esse preparo já deve estar acontecendo há muito mais tempo do que hoje. Então, você que está se preparando para o céu, você tem que ter esse propósito no coração. Deixa eu te perguntar, só para você pensar comigo. Você deseja um dia ver Jesus face a face? Você deseja andar pelas ruas de ouro da Nova Jerusalém? É o seu desejo viver a eternidade com as pessoas que você ama e conhecer um número enorme de outros salvos em Cristo Jesus? Se esses são os teus desejos, deixa eu te dizer, esses são alguns propósitos, esses são alguns alvos de vida. Agora, quando você não tem propósito, você não tem alvo, qualquer coisa serve. Então, quando nós nos preocupamos, quando nós temos em mente um futuro, quando nós temos um alvo, um propósito, a nossa mente, o nosso corpo começa a passar por um processo de transformação. Por quê? Porque a gente começa a mudar, né? Ou buscarmos a mudança em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, para termos uma vida diferente. E aqui eu quero destacar um dos ensinos mais antigos que eu tive desde que eu entrei para a igreja. E aí eu estou abrindo meu coração para vocês. Nós fazemos parte aqui de uma grande família, é onde eu me sinto muito triste. Mas eu tenho buscado transformar essa tristeza em propósito de mudança, né? Mudança. Nunca é tarde para começar. E nós somos orientados de que um estômago sobrecarregado enfraquece a nossa mente, as nossas faculdades mentais. Então, olha só que interessante. Em geral, não se ensinam às crianças com respeito à importância de quanto, como e o que devem comer. Fala a verdade. Com raríssimas exceções, quantas famílias ensinam para os filhos o quanto, o como e o que devem comer? Quantas crianças são ensinadas assim? Permite-se-lhes condescender livremente com seus gostos, comer a todas as horas,
Servir-se de fruta quando essas lhe tentam os olhos, e isto juntamente com tortas, bolos, pão e manteiga, e doces comidos quase constantemente, tornam-os, os filhos, glutões e dispépticos. A força vital em situações como essa é chamada do cérebro para ajudar o estômago em sua sobrecarga, enfraquecendo assim as faculdades mentais. Gente, essa relação entre o estômago que trabalha constantemente e uma dificuldade de discernir, isso é facilmente perceptível. Eu vou perguntar para você, você me ajuda respondendo aí no chat, é, o que que acontece logo após você comer uma boa comida, um almoço, de preferência um almoço? Pensa aí, sábado, você chegou da igreja, a esposa, o esposo, a família se reuniu e fez aquele almoço, aquele baita almoço. Quem sabe aquela feijoada vegetariana, quem sabe aquela quantidade expressiva de alimento, e aí então você come. E você, de tão feliz que está, você come um pouquinho mais. E ainda a gente arremata ali com uma sobremesa. Gente, o que que vem logo na sequência? Me ajuda aí. O que que logo na sequência aparece depois de um almoço assim? Eu vou abrir o chat aqui só para eu ler vocês respondendo. Deixa eu ver. Olha lá, o Edson, aquela moleza, o sono, a Flávia, o sono. É lógico, gente, o que que aconteceu ali? Ou o que que acontece todas as vezes que nós comemos? O nosso sistema digestório, ele precisa de uma maior circulação de sangue. E de onde vem a circulação de sangue, né, irmã Elizabeth? Vem justamente, ela vai trazendo dos extremos, e um dos lugares que mais se consome o oxigênio, que mais se consome o sangue, está aqui, é o nosso cérebro. Mas no momento em que precisa acontecer a digestão, então aquilo, irmã Maria Adélia, é levado para o estômago. Por isso que vem essa sonolência. Por isso que vem essa sonolência. Então, existe uma relação entre o que comemos, a quantidade de coisas que comemos, com o estado do nosso cérebro. Então, essa relação que é tão conhecida, a gente precisa levar em consideração para a nossa jornada cristã. Precisamos não sobrecarregar, né? Nós não podemos sobrecarregar o nosso sistema. E deixa eu te falar, o nosso corpo aguenta muita coisa, viu? Quando a gente dá estudo bíblico, por exemplo, quando eu dou estudo bíblico sobre os animais puros e impuros para o consumo, é interessante o que alguns estudantes falam. Eles falam assim, engraçado, o meu avô fumou, bebeu, comeu muita carne de porco e morreu com 90 e tantos anos. Olha a ignorância. Então quer dizer que se seu avô, né, fazendo todas essas coisas, chegou aos 90 e tantos anos de idade, sabe-se lá como chegou, imagina quanto tempo e que qualidade de vida ele teria se tivesse observado melhor os princípios de saúde. Compreende? Agora, deve-se ensinar às crianças que tanto o desenvolvimento das faculdades físicas como mentais repousa sobre elas. É resultado do esforço. Irmãos, como hoje nós devemos nos esforçar. Nunca talvez tivemos tanto acesso ao alimento, alimentos processados, como nos dias de hoje. Você já parou para pensar? O iFood e tantas outras empresas. Hoje, se você viver numa capital como São Paulo, você come a qualquer horário do dia. Aqueles que já fizeram cruzeiros ou que já foram em alguns resorts, o grande atrativo é comida 24 horas. Então, ter uma mente saudável, um físico saudável, é resultado do esforço. E é o que eu tenho conversado com algumas pessoas queridas, como a Flávia, que é nutricionista, né? Que está aqui com a gente.
Uma das coisas que mais às vezes nos dificulta, acaba dificultando é essa motivação, esse propósito, esse esforço. A gente sempre quer o caminho mais fácil. Mas deixa eu avançar aqui em mais algumas questões que nos ajudam a ter uma mente mais higienizada, mais saudável. Um estômago perturbado, e o que que é um estômago perturbado? É um estômago sobrecarregado. É um estômago onde nós acabamos ingerindo alimentos que excitam, que a, a- forçam a utilização do nosso sistema digestório. Então, um estômago perturbado produz um estado mental incerto e perturbado. Causa muitas vezes irritabilidade, aspereza ou injustiça. Então, deixa eu repetir, ó. Um estômago perturbado, ou seja, sobrecarregado, onde a gente não tem critério daquilo que nós colocamos ali dentro. Então, por exemplo, alimentos que são, eu usei aqui o termo, né, excitantes, alimentos que acabam produzindo em nós uma euforia, eles vão interferir, lógico, se está produzindo euforia, eles vão interferir aqui. Você conhece um princípio muito interessante, eu acho que se você não ouviu essa palestra ainda, eu recomendo a você, inclusive eu acho que temos no nosso canal do Lago Sul, mas hoje é comum, é uma daquelas palestras que se tornaram comuns. Você sabe que o segundo cérebro, quando se fala da produção do hormônio da felicidade, é o estômago, né? Perdão. É o nosso intestino. Sabe disso, né? Você sabe que muitas pessoas que são ásperas, injustas, irritáveis, depressivas, o problema delas não está aqui exatamente, é no estômago. E um médico explicou de maneira muito simples o que acontece. Gente, estou falando de estômago, perdão. O nosso intestino. Intestino. Eu só falar estômago de novo. E olha que eu não estou aí com o estômago cheio de nada, viu? Está vazio. Então, o nosso intestino, ele chega num dado momento que você, se você vai aproximando, você vai ver que ele tem como se fossem a estrutura que forma ali o nosso intestino, é como se fossem pequenas, eh, como é que eu diria assim, pequenos cabelinhos, pelinhos, que estão ali para captar, para receber aquilo que há de melhor ou de pior dos nossos alimentos. Para ficar melhor ainda, lembra daquele filtro de barro que a gente tinha em casa? Hoje tem um ou outro aqui que tem filtro de barro. Quem aqui tem, hein? Estamos entre 25, 27 aparelhos conectados. Quem ainda tem filtro de barro? Me fala aí. Isso, irmã Maria Adélia, obrigado, vilosidades. Então, pensa naquele filtro de barro, onde você de tempos em tempos tinha que pegar a vela e limpar. Lembra? Pegava-se açúcar, outros pegavam, acho que, se não me engano, um pouco de farinha, alguma coisa que pudesse arear, né? A vela a vela do filtro de barro. Por quê? Porque depois de tanto colocar, olha lá, a irmã Elizabeth, a Cleonice tem, de tanto a água ser filtrada, o que vai acontecendo com aquela vela? Ela vai entupindo. Então, os alimentos que nós temos hoje à nossa disposição, principalmente os alimentos industrializados, aqueles que passaram por um processo industrial, esses são alimentos que pegam essa estrutura, né? Essa vilosidade que o intestino tem e vai entupindo. E aí, então, nós vamos sendo privados dos nutrientes, dos elementos que compõem os bons alimentos, que vão produzir os hormônios da felicidade. Então, lembra aquela coisa da pessoa enfesada? O que é uma pessoa enfesada, gente? É uma pessoa cujo sistema, desde o digestório e ao excretor, não está funcionando. E essa pessoa, então, carrega consigo todo esse peso do intestino, do estômago, para cá. Eu tenho uma coisa que vira e mexe acontece, e aí eu já sei o que é, uma dor de cabeça inexplicável.
E normalmente a minha dor de cabeça vem de duas origens. Uma delas é quando uma noite mal dormida, por exemplo, mesmo com coisas boas, uma vigília. Então eu vou para uma vigília e chego lá na vigília, passo aquele período da noite. No outro dia, é certo que eu vou ter uma dor de cabeça. E quando eu acabo comendo alguma coisa que não fez bem, no outro dia, até o sistema ser reiniciado, ser limpo, a dor de cabeça vem. Então, é uma relação que existe. Ó, o pessoal, as nossas queridas dando testemunho aqui, né? A Eloí dizendo, eu tenho e gosto. É só trocar o filtro de vez em quando, o que não acontece com o nosso corpo, não há peças de reposição. Exatamente. Né? E a irmã Maria Adélia complementa, o filtro de barro foi eleito o melhor filtro do mundo, pois a água é filtrada por gotejamento. Então tá aí, fica a dica, compra um vaso de barro, um filtro de barro para essa semana. Obrigado, viu, gente, pela participação de vocês. E avançando aqui, hoje eu vou terminar, gente, dentro de 6 minutinhos, eu estou indo para o CATRE, que é o nosso centro de treinamento aqui no Distrito Federal, onde nós vamos ter um encontro com pastores da nossa região, e eu peço para que você ore por mim, pelos meus amigos pastores. Você não imagina o quanto que nós, pastores, precisamos das orações, do carinho e da atenção de vocês. Não é a nossa motivação é servir a Cristo Jesus, mas é tão bom receber o afago, o carinho, inclusive aqui nesse grupo hoje de 28 pontos conectados, eu poderia citar pelo menos uma dezena de pessoas que foram bondosas para comigo e para com a minha família, e quero apenas agradecer a Deus pela vida de pessoas assim. Né? O ato de você estar aqui comigo nessa hora da manhã, você não imagina o quanto que faz bem ao meu coração como pastor. Você não tem noção o quanto que isso faz a diferença. Mas avançando aqui, irmãos, esse capítulo tem muita coisa boa. Esse capítulo, ele justamente nos ensina como dar essa ou como manter limpo ou como fazer com que o processo, né, de limpeza aconteça na nossa mente. E aí tem uma coisa que ela trabalha, gente, é um recado divino para essa geração, para mim e para a sua geração. Isto não deveria acontecer. O quê? O excesso de trabalho. Deus quer que nos lembremos de que somos mortais. Em outras palavras, é como se Ellen White estivesse dizendo o seguinte: eu e você não somos feitos de ferro. Não devemos abarcar demasiado em nosso trabalho. É preciso não nos mantermos sob tal tensão que nossas faculdades mentais e físicas fiquem exaustas. Você já ouviu falar de síndrome de burnout? Você já ouviu falar de esgotamento? Você já ouviu falar de estafa? Essas são doenças ou situações que ocorrem aonde? Na mente. E, gente, síndrome de burnout, depois aproveita aí um pouquinho durante o dia, vai lá na internet. Talvez você já tenha passado e nem sabe por uma estafa. Então, o recado divino para a nossa geração é menos. Menos é mais. Nós que somos da geração eh, da geração, eu estou nos meus 44 anos, 44, sou de 79. É isso mesmo, né, gente? Eu acho que é isso, 44, 43, 44 anos. O que acontece? Nós fomos ensinados que você tem que estar o tempo todo sendo visto trabalhando. Imagina se alguém chegar em casa e ver você tirando uma pequena soneca para dar uma reestruturada. Você tem que estar trabalhando, trabalhando, trabalhando. Qual é o resultado? Doença, 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 doença. Evite o excesso de trabalho. Você sabe, uma frase que mexe com a gente aqui em casa é assim, ó: todo excesso revela uma falta. Todo excesso revela uma falta. Pessoas que é igreja, 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 é porque alguma coisa está fora do lugar. Porque existe espaço para tudo: igreja, família, trabalho, atividade física. Todo mundo que é só trabalho, 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 esse excesso revela alguma falta. Assim como todo mundo que está vivendo um momento e aqui, irmãos, eu vou dar essa exortação: política, 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 é porque está
se excedendo em algum assunto. A nossa mente, irmãos, ela é muito, muito delicada para não termos o cuidado. E aí vai. Muitas orientações nela, no capítulo, é sobre o uso excessivo da mente. Por exemplo, o estudo excessivo, em virtude de aumentar a corrente do sangue para o cérebro, cria uma excitabilidade mórbida que tende a diminuir o poder do domínio próprio e muitíssimas vezes dá lugar a impulso e capricho. Gente, não é o que a gente está vivendo hoje, com jovens adultos preparando-se para concursos e passam o ano inteiro estudando de manhã, tarde e noite. Então, excesso de trabalho, excesso de estudo acaba diminuindo as nossas faculdades mentais. Agora, para quem está assim, é isso mesmo, ainda bem que você está falando isso, tá? O excesso de ociosidade também causa isso, tá? Então, irmãos, eu vou até pedir para você me ajudar aqui no finalzinho. Qual é a palavra que deve caracterizar o cristão com base nisso que eu acabei de falar? O excesso de trabalho, o excesso de estudo não faz bem, mas também a ociosidade não faz bem. Fala para mim, qual é a palavra que tem que caracterizar aqueles que estão se preparando para lá? Temperança, moderação, boa, equilíbrio. 3 sinônimos, né? Moderação, equilíbrio e temperança. Irmãos, o ar que nós respiramos. Eu não posso terminar sem essa parte aqui. Eu vou terminar com esses 2 pontos. Mesmo que eu chegue um pouquinho atrasado lá. Primeiro, ar impuro afeta as faculdades mentais. Parece que isso aqui foi escrito, irmãos, em 1876. Eu imagino que em 1876 as pessoas trabalhavam mais fora de casa do que dentro de casa. Mas olha o que a mensageira do Senhor diz, e parece que ela está falando para nós nos dias de hoje, pós-pandemia. Muitos estão continuamente queixosos e sofrendo de várias indisposições. Isto se dá quase sempre porque não trabalham prudentemente ou não observam as leis de saúde. Frequentemente, se demoram mais dentro de casa, em aposentos aquecidos, cheios de ar impuro. Agora mesmo, para não atrapalhar um pouquinho aqui os vizinhos, minhas janelas estão fechadas, a janela está fechada e a porta também. Se eu permanecer nesse ambiente por muito mais tempo, eu vou ter muito mais um ambiente com ar, com gás carbônico, do que com oxigênio. Isso é lógico, né? Ali, eles se aplicam arduamente a estudar ou escrever, fazendo pouco exercício físico e tendo pouca variação de atividade. Em consequência, o sangue se torna vagaroso e as faculdades da mente se debilitam. Você entendeu? Esse recado, gente, é para nós hoje. A gente precisa ter cuidado com o home office, precisamos ter cuidado com o tal do teletrabalho, ou de ficarmos muito tempo num ambiente fechado, onde não exista a circulação de ar. Por que que nós devemos evitar, irmãos, práticas que debilitam a mente? Não é só para termos boa saúde. Todo uso ou costume que enfraquece a força física ou mental inabilita o homem para o serviço do seu Criador. Vai nos trazer problema na nossa jornada. Quando eventualmente a pessoa desenvolver uma estafa mental, uma, um, uma depressão, uma ansiedade, ó, a fonte dessas coisas estão aqui, além de outros motivos, né, gente? Por favor. Existem questões crônicas e outras coisas mais. E aí eu quero terminar com Deus puxando a sardinha para ele. Ah, você acha que Deus não ia puxar a sardinha para ele numa mensagem como essa? Bom, como é que nós podemos também obter uma mente saudável? Através do estudo da Bíblia. Pelo estudo da palavra, pelo estudo da Bíblia, suas forças mentais serão estimuladas a uma atividade fervorosa. Haverá expansão e desenvolvimento das faculdades, e a mente adquirirá capacidade e eficiência.
Que Deus maravilhoso nós temos, hein? Hã? Que Deus maravilhoso nós temos. Ele está dando uma dica. Você quer ter uma mente mais saudável? Quer? Então, fica aí uma, uma puxada de sardinha do Senhor. Estude a palavra de Deus. Vai te ajudar nessas novas conexões e aumentar a nossa saúde, tanto mental quanto física. Gente, que Deus te abençoe ricamente, que seu dia seja repleto das bênçãos do Senhor, que essas orientações não sejam um peso para a gente, mas sejam um indicativo de que Deus nos ama tanto, ao ponto de inspirar os profetas bíblicos, a mensageira do Senhor, entre outros profissionais, pastores, líderes, para nos dizer, ó, o caminho é por aqui, vamos por lá? Bom, vamos fazer uma oração neste momento? Querido Senhor, muito obrigado. Começar o dia na tua presença faz toda a diferença. Mas, Senhor, estamos nesses últimos dias estudando sobre a nossa mente, sobre o caráter, sobre a personalidade, e esse assunto acaba esbarrando justamente em queridos que estão aqui, que estão vivendo fases diferentes da sua jornada. Pai, aqueles que estão saudáveis, equilibrados, buscando ter sempre boa saúde, concede a eles mais força, mais saúde e que eles possam ser lindos testemunhos do teu poder e da tua graça. Aqueles que estão vivendo um momento difícil, talvez lutando contra o peso, lutando contra os alimentos que são impróprios, ou apenas lutando com a maneira como se alimentar, ô Pai amado, nessa manhã concede-nos o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, e que sejamos guiados em todas as áreas de nossa vida. Se alguém aqui está precisando de uma bênção específica para o dia de hoje, que essa bênção ocorra. Pedimos por aqueles que estão internados, os que estão doentes, e que possam tão prontamente se recuperar para poder glorificar o teu nome. Guia a nossa vida, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, um ótimo dia para vocês. Aqui eu termino a parte da gravação, depois compartilho com aqueles que desejarem.